Boa noite. Hoje já estamos aqui na sala. Quero dar a bem-vinda a cada um de vocês que estão aí do outro lado da câmara. É um dia mais que o Senhor nos dá e temos que agradecer a Deus, porque nos chegou a notícia hoje de um tio nosso que já o tempo dele chegou e Deus o chamou à sua presença. Então, nós hoje vamos ter uma oração especial pela família, para que Deus possa trazer essa consolação aos nossos corações. Essa oração de princípio de costume, a gente sempre ora pedindo a direção do Espírito Santo, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor nos guie na palavra que vamos ter hoje. Eu quero convidar os teres para que nós oremos juntos. Pai, eu quero agradecer a Ti por mais esse momento que o Senhor nos dá hoje, de estar aqui junto com meus irmãos, Senhor, para enaltecer e glorificar Teu nome. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, para que nós possamos entender e compreender a Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro e sei que o Senhor é Deus onipotente, onipresente e onisciente. Situações que passamos na nossa vida, mas sempre temos uma vitória, um escape. E eu Te agradeço hoje por essa bênção que o Senhor nos tem dado de vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler uma palavra preciosa. Hoje vamos dar seguimento à palavra que nós estivemos vendo domingo. Seguimento da palavra de domingo. E nos traz aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, nos disse assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nesse momento dessa palavra, Jesus estava diante do templo e foi dado para ele o rolo da palavra. Naquele tempo não era a Bíblia assim como nós temos de papel, senão que era escrita no rolo. Deram o rolo da palavra e Jesus leu justamente essa parte. Quando os ouvintes escutaram essa palavra, eles não aceitaram. Como existe? Esse está lendo essa palavra e dizendo que é ele, porque as pessoas, quando Jesus se manifestou, eles não aceitaram que era verdadeiramente o Filho de Deus. E aqui Jesus se dirige a eles com a própria leitura profetizada acerca do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Senhor Jesus foi e é ainda, porque o nosso Deus não passa. Jesus é Deus, se fez homem, e sendo homem, Ele permaneceu sendo Deus. Mas Ele não usou dessa autoridade ou desse poder. Quando Ele estava aqui como homem, Ele se humilhou. E se humilhou até a morte, e morte de cruz.
como nós conhecemos muito bem essa história. Então, o Senhor aqui está falando que Ele veio para pregar boas novas aos pobres e foi enviado para proclamar liberdade aos presos. Liberdade aos presos. Eu quero que nos fixemos hoje na palavra liberdade aos presos. Literalmente, quando falamos liberdade aos presos, nos vem uma prisão, alguém que foi metido na cadeia e está preso. Mas o Senhor, nessa palavra, Ele não está falando de presos que estão na cadeia por um delito, por algum crime que cometeu, senão que está falando de liberdade aos presos espirituais. Porque a pessoa que não tem esse conhecimento, esta liberdade, que Deus fale consigo, que Deus obre na sua vida, de uma certa forma, ele está preso espiritualmente falando. E o Senhor veio pregar liberdade aos presos. Presos pelo inimigo, presos por tantas coisas desta vida, presos pelos vícios. E o Senhor veio pregar liberdade aos presos. E essa liberdade nós temos que valorar, porque ela foi comprada por preço de sangue. Essa liberdade o Senhor nos deu com a sua vida. E é importante que nós saiba e reconheça o valor dessa liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Custou a sua vida. E quando nós vemos isso, o preço da sua vida, Jesus, o Filho de Deus, unigênito, o único Filho, Deus não tinha outro filho. O único Filho, Deus mandou para salvar as nossas vidas. E que categoria, que excelência, que bondade tinha o homem, ou ainda tem o homem, para ser merecedor desse sacrifício de Jesus. Nenhuma. Nós não somos merecedores. Eu sou salvo não porque eu sou uma boa pessoa, não porque eu tenho méritos para ser salvo. Eu sou salvo porque Jesus pagou o preço da minha salvação, da tua salvação. Tá? Então, nós estávamos presos, temos que reconhecer o preço que foi pagado pela nossa liberdade e valorar essa liberdade que o Senhor Jesus tem dado para nós. Essa liberdade é o preço da nossa salvação que Jesus deu para nós. Esse estado que nós estamos falando agora, que Jesus veio proclamar a liberdade para os presos. A semana passada, foi domingo, né? Uhum. Domingo nós começamos nesse estudo que não creio que vai culminar hoje, senão até a próxima domingo. Nós começamos nos 3 estados espirituais das pessoas, que é o Egito, que significa escravidão, o deserto, que significa o tempo de adorar a Deus, o tempo de provas que passamos, o tempo que Deus nos está afinando as nossas vidas diante dele, e a terra de plenitude, que é onde você já alcança a plenitude, alcança aquela bênção, aquilo que você está esperando, aquele êxito na tua vida. Nós não terminamos ainda porque é um pouquinho extenso, mas hoje nós vamos culminar. O estado de escravidão é aquele que
nós falamos aí, dando só uma relembradinha de domingo, que não chega de golpe na pessoa. Para uma pessoa entrar ou estar na escravidão, ela começa, quando ela começa a decidir, perdão, em ir em aqueles lugares onde ela perde a liberdade dela. Começando por nossa própria vida, áreas de nossa vida que nós não hemos podido vencer. Então, tem certas áreas, eu não sei qual é a área de cada um, sei da minha, mas há certas áreas que te cautivou que você não ha podido ter essa vitória. Estou dando um repassinho. Nós falamos a semana passada, domingo, sobre os 3 que entraram de escravo no Egito, que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós podemos ver que o rei mandou que Daniel fosse tratado, porque o rei achou que eles estavam tudo pálido. Então, o rei queria que tratasse eles como uma pessoa que estava deficiente de comida, era um escravo. Mas Daniel colocou uma proposição no coração dele que não ia se contaminar com a comida do rei. Então, ele caiu em graça, Deus colocou ele cair em graça diante do chefe que estava cuidando deles. E aí ele não se contaminou, ele decidiu. Ainda que eles foram, o rei mudou o nome deles. Nós podemos ver que o rei chamou a Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Mas ele tinha proposição. O que passa no teu exterior, muitas vezes, não importa, é o interior. Ele disse, eu não me vou contaminar. Eu sei quem eu sou. Outro que foi, o mesmo Daniel, que é Daniel 1, 7, 9, aonde os egípcios queriam mudar a linguagem de Daniel. Mas Daniel, ele se propôs a não deixar a língua materna, o hebreu. Eles quiseram roubar, porque na terra de escravidão você não é dono de você, você é sujeito a eles. Aquela coisa onde você está escravizado, você perde a tua identidade, e eles quiseram tirar a identidade de Daniel, e Daniel não permitiu. Nós podemos ver que Daniel 3 vezes por dia ele ia orar diante de Deus. Ele não quis adorar. Ainda que ele estava na terra do Egito, ele não era um escravo. Ele estava com o papel de escravo, mas ele não estava escravizado. Porque ele se comprometeu de não ser escravo do que eles queriam que se escravizar ele. Então, é o que Deus está fazendo com nós. O que área de nossas vidas que nós não hemos podido vencer? Porque a terra de escravidão a gente vive amarrado. Não temos liberdade. É a mesma coisa aqueles presos que estão dentro da cadeia. Eles não têm liberdade. Eles estão aí porque eles fizeram algum delito. Mas há pessoas que estão livres aqui como nós, mas estamos presos em alguma área onde nós não hemos podido sair. Emoções nossas, as tuas emoções. Há coisas que moveram na tua vida, que te prendeu emocionalmente, uma área que te prendeu, que você não pode sair. E às vezes as nossas vidas cheias de mágoa, de ódio, de rancor. Há pessoas que estão presas, que nós falamos o domingo,
dentro da pornografia, estão presos dentro da feitiçaria, estão presos dentro em adultério, estão presos dentro de tantas coisas e não podem sair, porque eles não têm aquela força. Agora, Jesus veio, onde está aquela palavra? Jesus veio, Jesus não tira a pessoa se a pessoa não quer sair, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um livre arbítrio, né? Esse livre-arbítrio que nós temos, nós temos que tomar essa decisão, se nós queremos sair. Pode ver aqui, Jesus veio proclamar liberdade, mas ele dá a opção se você quer sair, porque para a pessoa sair do estado de escravidão, onde está presa, com algum sentimento preso, o que ela tem que fazer é clamar. Eu posso ajudar uma pessoa a dizer, você te mostra o caminho para isso, isso e isso. Mas você quer sair disso, então eu tenho que te ajudar. É a mesma coisa que um viciado. Não sei se aí no Brasil tem, mas aqui tem. Quando uma pessoa é viciada, ela não pode sair por conta e muitas vezes ela não reconhece que é viciada. Mais que tudo as pessoas alcoólatras, elas vão, não, eu não sou alcoólica, eu não sou. Mas quando elas reconhecem que elas necessitam de ajuda, aonde que elas vão? Elas vão buscar ajuda nesses alcoólatras anônimos. Eles estão indo aí para se livrar, porque eles estão buscando, mas não pode ser obrigado. Então, quando a pessoa clama, quando a pessoa faz aquele clamor a Deus, que tem que ser do profundo do nosso coração, que quer ser livre, então aí vem a providência divina para ajudar. Mas enquanto a pessoa aceita que ela é um fracassado, que ela não pode nada, porque quando nossos pais muitas vezes disseram, você não vale para nada, você é um para nada, você não serve para nada, nunca vai ser nada na vida, e nos chamavam muitas vezes de nome, porque na nossa vida, nós éramos tratados com muitas, como aí no Brasil se diz, as pragas que os pais jogam em cima dos filhos. Na nossa família teve isso. E nós não ficávamos amarrados, dizendo, mas por que o pai só sabe jogar praga? Mas aí vem você permitir que você fique amarrado embaixo dessas pragas. Eu digo por mim, quantas vezes meu pai me falou coisas tão feias. Eu me lembro uma vez que meu pai me disse umas palavras tão pesadas e tão feias, que eu disse para ele, um dia eu vou mostrar para o pai e para a mãe que eu não sou o que o pai está falando que eu sou. E eu já confrontei ele sobre isso, e ele negou, mas isso me marcou na minha vida. Só que eu decidi não estar presa em essa emoção, em esse sentimento. O que eu fiz? Todas essas palavras que o meu pai jogou em cima da minha vida, eu só fiz assim. Eu fiz um giro, eu disse, não, eu não vou. Eu vou ser totalmente o contrário do que ele falou. E isso passou. Porque um dia ele mesmo me disse, ele reconheceu. E eu pude perdoar meu pai, eu pude abençoar ele. E quando eu perdoei ele, eu pude dizer para ele, pai, eu te amo. Porque eu não podia dizer eu te amo para ele errado, enquanto eu não fosse livre. E muitas vezes, quando uma pessoa não é livre, é uma pessoa que está amargada, é uma pessoa que não se dá bem com ninguém, é uma pessoa que aonde ela vai, ela leva a amargura dela com ela. Porque todas essas cadeias, essas correntes que andam da maldição, essas correntes que andam
dessa escravidão está amarrado nos pés, ela não pode se mover. Então, onde ela vai, há muitas pessoas que se por causa disso, se culpam elas mesmas. E tem uma estima, a estima dela está no piso. É que eu mesmo, assim mesmo, eu já ouvi disso. Eu já ouvi muitas pessoas falar para mim. Eu sou mesmo aquela pessoa que meu pai falava que eu era. Eu sou mesmo aquela pessoa que meu esposo falava, que a minha esposa falava. E eu não sirvo para nada. Eu sou feio, eu sou feia. Eu ouvi dessas palavras. Porque eu sou gorda, eu não consigo fazer nada. A pessoa nunca fala nada positivo para ela. Por quê? Porque ela está embaixo de uma escravidão. Quando você vai aprender a buscar a liberdade, você tem que pedir ajuda de Deus, porque senão você não pode. A única coisa que nós estamos falando é te ajudar para que você comece a falar contigo, mas não podemos tirar você se você não quer. Outra coisa é obedecer. Obedecer à voz de Deus que fala contigo. Obedecer à voz da palavra. Obedecer à voz de um conselho bom. Obedecer à voz daquele que diz, eu quero bem para você, sinceramente. É obedecer. Principalmente a voz de Deus sobre a tua vida, para você ter essa força. Às vezes nós falamos que o pobre, Jesus disse que o pobre íamos ter, sempre teve pessoas pobres no mundo, né? Eu posso dizer, eu sou pobre, mas eu não sou miserável, porque o pobre é aquelas coisas que nos faltam, que graças a Deus para nós não falta nada. É a pobreza, é aquelas coisas que as pessoas têm limitações. Mas você decide ser miserável. O miserável é aquele desdichado, que ele não importa o que ele tem. A pessoa pode ser bilionária e ser um pobre vagabundo, porque ele está preso dentro de uma escravidão que ele não ha descoberto por coisas do passado ou por ele mesmo se haver metido nisso. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Jesus veio pregar para aqueles que estavam cautivos na cautividade, mas depende de você, depende de mim, se eu quero estar ou não dentro disso. Às vezes eu fico pensando, por que há tanto sofrimento? Há pessoas que dizem, porque quem sabe Deus quer que eu seja assim? Não, Deus não quer o sofrimento do povo, mas quando o povo decide, é a pessoa que decide. Eu não vou impedir que me passe coisas terríveis na minha vida, como hoje, a perdida do nosso tio. Nós não temos, há coisas que nós não temos controle nessa vida. Você não tem controle na tua vida, porque a tua vida, quem controla é Deus. E todos vamos chegar um momento. Há coisas que você não tem controle nesse momento. Mas agora, porque eu não tenho controle de manter uma pessoa viva, eu vou viver o tempo inteiro da minha vida amargurada porque eu saiu fora do controle das minhas mãos. Se eu tenho esse copo de água aqui na mão, ele cai. Eu tenho controle nele, mas se ele cai, você foi do meu controle. Então, há coisas que eu não posso controlar, mas posso mudar. Porque enquanto nós temos a vida, nós podemos mudar. Porque é como eu sempre digo, é circunstância. Se nós vivemos da nossa circunstância,
nós vamos bater na parede, quebrar a cabeça e vamos ser miseráveis sempre. Mas se nós tomamos essa atitude, essa decisão de ser diferente e não viver da nossa circunstância, senão das nossas convicções que temos, do nosso sonho, do nosso anelo, é diferente, porque é minha decisão. É minha decisão. Um certo tempo, eu me quis cair em depressão na minha vida. No ano de 2001. Me quis cair em uma depressão. Não sei o que está passando comigo. Eu me levantei e eu disse não. Eu decido não aceitar depressão na minha vida. E qualquer espírito ou qualquer coisa fora da vontade de Deus tem que estar longe da minha vida. Não tenho. Eu não tenho. Então, há coisas que estão baixo do meu controle. Eu decido. Então, você decide hoje ter essa liberdade. Vocês se lembram quando Deus mandou Moisés ser o libertador do povo de Israel do Egito, a terra da escravidão. Mas eles chegaram em frente ao mar. Tinha que fazer algo para que eles cruzassem, e aí estava o mar. E o exército do rei Faraó estava vindo atrás dele para capturar eles. Eles estavam entre a espada e a parede. O que foi a decisão do povo de Israel para poder ser liberto do cativério do Egito? Moisés usou a vara, mas eles tiveram que tomar uma atitude que foi colocar os pés na água. Quando colocar o pé na água, nós vemos que a providência de Deus abriu, separou as águas. E o povo de Israel cruzou, atravessou o mar até o outro lado. E quando atravessou o mar, que até o último israelita passou, então, o que Deus fez? Todo aquele exército, aqueles homens, os soldados de a cavalo do Egito, morreram afogados. Por quê? Porque a providência foi de Deus. A decisão foi deles, de sair da terra da escravidão. Eu tenho outra coisa. Quantas pessoas Deus estava conduzindo o povo à terra prometida, aonde tinha leite e mel e tudo naquela terra, onde manava. Nós vemos que Deus cuidou do povo, que de dia, por causa no deserto, era o sol muito quente. O que Deus providenciava para eles? Uma nuvem que cobria. De noite, o deserto é muito frio. O que Deus providenciava para eles? Coluna de fogo para que eles ficassem aquecidos. E por que somente 2 pessoas viram e puderam conquistar aquela terra onde estava cheio de gigante? Se foram 12 que foram lá avistar a terra, e por que só 2 entraram? Porque os 10 viram as circunstâncias. O que eles viram lá dentro da terra prometida? Gigantes. Viram aqueles grandes homens e tiveram medo. E o medo que eles tiveram impediram deles ver mais além do que a promessa de Deus que tinha para eles. Eles viram, o medo não impediu eles de ver aquela terra frutuosa. Mas teve 2 que disseram, não, nós podemos destruir esses gigantes e podemos entrar e tomar essa terra, porque essa terra é promessa de Jeová para nós.
É a promessa de Deus na nossa vida. E quem entrou? Josué e Caleb. Entraram na terra prometida, por quê? Porque eles não viram o gigante. O gigante na tua vida pode ser qualquer circunstância. E se você fica vendo esse gigante, essa circunstância, você não vai poder entrar na terra prometida. A terra prometida é aquela terra de plenitude, onde você goza dos frutos, goza da bênção de Deus. Então, aí nós paramos. De 12, somente 2 puderam alcançar. E os outros tudo morreram no deserto. Eles morreram no deserto por não crer. Então, essa palavra que possa te ajudar nesse dia, que você possa crer. Não perda a fé do que você quer da tua vida. Não só coisas materiais, mas coisas espirituais. Porque a palavra de Deus disse: buscar o reino dos céus primeiro e as demais coisas vêm por acrescentado. Não sei muito bem no português, por acrescentado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E quando você busca a presença do Senhor, as coisas se pegam como um imã em você, as bênçãos de Deus. Aí tu é abençoado espiritualmente e tu é abençoado materialmente. Porque isso nós hemos visto na nossa vida. Nós falamos do que nós vivemos. Nós não podemos falar do que nós não vivemos. Então você tem que ser esse Josué, esse Caleb, tirar essas coisas, sair dessa terra de escravidão, tirar essas coisas que te escraviza da tua vida e ver mais além, não esse gigante que te estão aí te estorbando, mas ver a bênção. Veja aquela terra que mana leite, mel, que tem os frutos, aquelas vinhedos. Isso, o que Deus quer para nós. Que Deus abençoe. Tremenda palavra. Quando um problema aparece na vida de cada um, porque todos temos problema, muitos têm aquela palavra: que problema grande é esse? Estou metido num grande problema. A pessoa que fala assim, realmente o problema está grande. Mas se você mudar a tua fala e dizer: o Deus que eu tenho é grande, aí a situação muda totalmente. O problema se torna pequeno, porque não há coisa impossível para Deus. Então, os problemas não são grandes. Grande Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, sim, é grande. O problema que você tem não é grande. Não importa o que seja. Saúde, finança, familiar, vícios. Porque eu não estou falando unicamente com um grupo pequeno de pessoas. Essas palavras que estão sendo soltadas aqui está indo mais longe do que estamos vendo os nossos olhos. Essa palavra que está sendo soltada hoje vai alcançar até os confins da terra. Por isso, estamos maravilhados, contentes de poder transmitir essa palavra. Mas, como eu falei ao princípio, eu quero dedicar um tempo maior de oração nessa noite, e quero orar conjuntamente com minha esposa, para que Deus venha dar essa bênção, esse consolo para a família por a perda do tio Pedro. Nós estivemos orando por ele aqui, falamos já no princípio, e a obra que Deus tinha para fazer na vida do tio Pedro, ele fez. Não vamos ficar desesperados,
não vamos ficar... a separação de um ser querido é doída, eu já tenho essa experiência, mas o Senhor é que nos consola. E a palavra que a minha esposa falou hoje, eu estava aí prestando atenção, e ela disse, não podemos nos apegar em situações. Se nós se apegamos num momento desse, nos entristecemos e dizemos que já não podemos, aí sim é que não vamos poder. Mas se nós colocar tudo isso nas mãos do Senhor, o Senhor está disposto a dar essa bênção, essa libertação e essa consolação para a família. Em especial, eu quero que oremos por a irmã Iracema, minha sogra, para que Deus abençoe, para que Deus console, e Nivaldo, meu sogro, para os meus cunhados, minhas cunhadas, sobrinhos, enfim, para toda a família. Vamos dedicar um tempo de oração agora. Pai, eu quero chegar diante de Ti, de acordo aqui com minha esposa, de acordo com meus irmãos que estão do outro lado da câmara. Senhor, eu sei que o Senhor é quem dá a solução, é quem dá a bênção. E nesse momento especial, Senhor, eu quero orar para pedir um consolo do Espírito Santo para a vida da irmã Iracema, do irmão Nivaldo, para a vida dos meus cunhados, Senhor, dos meus sobrinhos. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é consolador, o Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de abundância, o Senhor é Deus de paz. Toca com o teu poder consolador, Senhor, agora. Deus Todo-Poderoso, tira essa tristeza do coração, tira, Senhor, essa tristeza da vida, Senhor, em nome de Jesus. Amado Deus, ó poderoso Senhor, eu te agradeço porque o Senhor até agora nos ha dado vida e nos ha dado vida com abundância. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é quem fez os céus e a terra, o Senhor é quem consola, o Senhor é quem faz e dá vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, por nos ter guardado, nos ter protegido. E apesar dos problemas, apesar das dificuldades, em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Deus poderoso, eu te agradeço por essa vida, por essa bênção, por essa graça que o Senhor nos tem dado até aqui. Muito obrigado, Senhor. E que essa palavra que foi soltada hoje, que ela corra, que ela chegue, Senhor, mais longe do que tem que chegar. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo e te glorifico, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos presentes.